pergunto, quem vai investigar o que está na petição? Quem vai investigar onde está a petição? É isso que tem que ser investigado. Ou os cidadãos brasileiros vão ficar calados e cegos diante de uma situação gravíssima em que um inquérito sem fundamento é instaurado e dirigido de forma a disfarçar o centro do problema. O centro do problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal foi apontado por um delator. Esse é o centro do problema. E nós estamos investigando quem vazou o documento. Esse é o ponto. E agora um funcionário do Renan Calheiros quer investigar os procuradores. E o presidente do Senado, que foi eleito para tomar providência, já disse que não vai fazer nada. Eu pergunto, quem é que vai fazer alguma coisa nesse país? Senhor presidente, cumprimento a todos os deputados presentes no plenário, todos os funcionários da casa, os cidadãos que vieram nos brindar com as suas presenças, os cidadãos que nos acompanham pela TV Alesp. Eu vou prosseguir num tema que rapidamente tangenciei, mencionei no início da sessão de hoje, no âmbito dos 2 minutos de uma comunicação. É um tema que eu considero não diz respeito apenas a São Paulo, não diz respeito apenas ao Brasil, diz respeito, ouso dizer, a todos os cidadãos do mundo. Porque tem a ver com democracia, tem a ver com liberdade de manifestação, tem a ver com liberdade de expressão. Eu fico muito intrigada, porque eu tenho conversado com muitas pessoas e eu percebo que pouquíssimos brasileiros estão conscientes do que está acontecendo no nosso país nos últimos dias. O que está acontecendo no nosso país nos últimos dias é dos fatos mais graves da história recente. Nem na ditadura, repito, nem na ditadura nós experienciamos uma situação como a que está ocorrendo nestes últimos dias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, objetivando inviabilizar a publicação, a divulgação de uma informação que diz respeito à sua pessoa, uma informação que pode caracterizar uma situação de ilicitude. O presidente do Supremo Tribunal Federal determina que um outro ministro, também do Supremo Tribunal Federal, inviabilize a circulação de uma matéria jornalística. Como se não bastasse, aplica uma multa de R$100 mil diários para o veículo de informação. Mesmo o veículo de informação cumprindo a determinação judicial, o ministro do Supremo Tribunal Federal aplica a multa de R$100 mil diários. Ato contínuo, expede mandados de busca e apreensão na casa de vários cidadãos, cuja ilicitude teria sido veicular nas redes sociais frases críticas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Frases com as quais eu posso até não concordar, mas que jamais poderiam justificar medidas de busca e apreensão. Uma das pessoas alvo destas medidas de hoje, por exemplo, foi o general Paulo Chagas, que em algumas postagens de Twitter escreveu
que o Supremo Tribunal Federal haveria de mudar o seu procedimento, haveria de observar a Constituição e assim por diante. Houve ali uma outra frase um pouco mais forte, mas nada que pudesse justificar a medida de busca e apreensão. Eu não sei se Vossas Excelências puderam acompanhar ao longo do dia. A situação, sob o ponto de vista jurídico, foi tão grave, que a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, decidiu, pelo arquivamento do inquérito instaurado por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ao fazê-lo, numa manifestação juridicamente perfeita, impecável, a Procuradora-Geral da República disse que não é possível que o juiz instaure de ofício um inquérito, haja vista que a Constituição Federal prevê um sistema acusatório. Não é possível que este mesmo inquérito corra sob sigilo numa verdadeira república. Não é possível que este inquérito seja direcionado a um magistrado escolhido e não passe pelo sistema de livre distribuição. A Procuradora-Geral da República deu uma manifestação perfeita, sob o ponto de vista jurídico. E o que ocorreu agora, no final da tarde, senhores deputados, senhores parlamentares, não é porque nós somos deputados estaduais que nós não temos o dever de zelar pela República, pela democracia e pela Constituição Federal. O que ocorreu agora, no final da tarde? O excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, meu colega de universidade, professor na mesma instituição que eu, disse que vai ignorar a manifestação da Procuradora-Geral da República, que é a titular da ação penal. Ou seja, instaura um inquérito sem nenhum respaldo constitucional, sem nenhum respaldo jurídico. A titular da ação penal corrige o equívoco. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, professor de Direito Constitucional, diz que vai ignorar. Mas não é só isso. Ato contínuo. O antigo funcionário do Renan Calheiros no Senado pede no CNMP que o vazamento do documento publicado na revista seja investigado. Vejam, senhores deputados, nós temos uma situação gravíssima. Uma petição levanta uma situação que pode ensejar um ilícito do ministro do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma revista divulga a petição. A revista não falou nada além, não imputou nenhuma culpa. Divulgou a petição, ponto. O ministro que foi mencionado determina outro ministro que casse a revista. Agora vão investigar o vazamento da petição. Eu pergunto, quem vai investigar o que está na petição? Quem vai investigar onde está a petição? É isso que tem que ser investigado. Ou os cidadãos brasileiros vão ficar calados e cegos diante de uma situação gravíssima em que um inquérito sem fundamento é instaurado e dirigido de forma a disfarçar o centro do problema. O centro do problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal foi apontado por um delator. Esse é o centro do problema. E nós estamos investigando quem vazou o documento. Esse é o ponto. E agora um funcionário do Renan Calheiros quer investigar os procuradores. E o presidente do Senado, que foi eleito para tomar providência, já disse que não vai fazer nada. Eu pergunto, quem é que vai fazer alguma coisa nesse país? É o dia mais grave da história recente.
Se os parlamentares do Brasil inteiro, os federais e os estaduais, não se unirem e não se levantarem, explico, não é contra o Supremo, não é contra o Supremo, é a favor do Supremo, é a favor da Constituição Federal, é contra a utilização do inquérito ilegal, inconstitucional, para disfarçar o que realmente precisa ser investigado. E nesta oportunidade, aproveitando que eu tenho, esse direito de fala nesse plenário, eu peço, pelo amor de Deus, que os outros ministros do Supremo se levantem. Os ministros do Supremo devem ser os primeiros a se levantarem contra o que está acontecendo. Eu não estou atribuindo culpa a ninguém, mas autoridade nenhuma neste país está acima da lei para usar inquéritos sigilosos para calar as pessoas. Então eu peço a atenção dos colegas e que pensem e lembrem que não é o fato de sermos deputados estaduais que nos retira, mais que o direito, o dever de olhar pela Constituição Federal. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. O tema que eu tenho que tratar é um tema de âmbito mais nacional do que estadual, mas eu acredito que diga respeito a todos nós. Eu comecei, desde o primeiro momento, a acompanhar o trâmite, do requerimento de instalação da CPI, que acabou ficando conhecida como CPI da Lava Toga, que é um nome até um pouco inadequado, e depois adaptaram essa denominação, senhor presidente, para CPI do Judiciário, que eu também entendo como um nome inadequado, porque toda generalização finda sendo injusta, entendo que a maior parte dos nossos magistrados, ouso dizer, a esmagadora maioria, só nos traz orgulho, satisfação, confiança. Entretanto, como ocorre em todos os outros poderes, nos vários ambientes, há situações que precisam ser apuradas. E o senador Alessandro Vieira fez um requerimento pleiteando a apuração de um número determinado de situações. Num primeiro momento, eu acreditei no que saía na imprensa, que o requerimento era vago, que o requerimento era genérico, e acabei também, de maneira pouco advertida, entendendo que era mesmo. Mas, conforme eu fui conhecendo, percebi que não era bem assim. Aí tomei a liberdade de ligar para o senador, solicitar a documentação, e constatei que o senador, que inclusive é um profissional da área do direito também, tinha formulado um pedido muito específico, claro, com fatos pontuais a serem apurados. Vejam, senhores deputados, com isso eu não estou fazendo juízo de valor, não estou antecipando mérito, não estou dizendo que aqueles fatos necessariamente sejam verdadeiros, que aqueles potenciais ilícitos tenham ocorrido. O que estou dizendo é que o senador tomou os cuidados devidos e fez um requerimento de CPI detalhado e fundamentado, com a esperança de que o atual presidente do Senado, eleito numa circunstância de renovação, de mudança de postura, que ele iria dar chances para que essa investigação ocorresse. Entretanto, o presidente do Senado, sem maiores constrangimentos, não deu seguimento à CPI e lançou mão do argumento de que o senador Alessandro, apoiado por vários senadores de vários partidos, inclusive de maneira bastante enérgica pelo próprio Major Olímpio,
o presidente do Senado disse que o senador estaria querendo se meter, se intrometer em questões do Poder Judiciário, a organização do Poder Judiciário, isso seria inconstitucional. Esse requerimento foi mandado para a CCJ, e na CCJ o senador Rogério Carvalho lançou um relatório corroborando o entendimento do presidente da Casa, dizendo que não seria competência do Senado apurar aquela lista de pretensos ilícitos, porque a Constituição Federal veda ao Legislativo imiscuir-se nas decisões judiciais ou nas questões de organização do Judiciário. Em nenhum momento os senadores que se manifestaram sobre o pleito fizeram qualquer alusão relativamente aos itens do requerimento. Eles abraçaram esse argumento genérico, esquecendo que é competência do Senado Federal conduzir o processo de impeachment, por exemplo, de um ministro do Supremo. Ora, excelências, se é competência do Senado conduzir o processo, chegando no limite a retirar o cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por óbvio, é também o Senado Federal competente para apurar eventuais ilícitos em sede de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque se nós fizermos um paralelo, entre o processo referente a ilícitos no Legislativo com o processo no Judiciário, teremos a CPI, uma comunicação para acrescentar 2 minutos, teremos a CPI equiparada ao inquérito e o processo de impeachment comparado à ação penal. E muito embora o inquérito seja conduzido pela autoridade policial, sempre tem um magistrado competente, vamos dizer assim, para fiscalizar o seu andamento. Então, respeitosamente, eu contesto juridicamente, não é uma contestação de ordem política, quero que deixar bem claro. Eu contesto juridicamente a decisão do senador Davi Alcolumbre, ao não instalar a CPI, contesto juridicamente o relatório do senador Rogério Carvalho, ao dizer que o Senado não é competente. Causa-me estranheza, inclusive, senhor presidente, que o Senado esteja abrindo mão de poder. Causa estranheza. E quero, por questão de justiça, fazer menção ao parecer elaborado pelo grande professor Adilson Dallari, constitucionalista, administrativista, um mestre para todos nós, que chega no limite de dizer que a decisão e o parecer são nulos e que, tacitamente, a CPI já estaria, inclusive, instalada. Venho, uma vez mais, manifestar o meu apoio ao senador Alessandro Vieira e a todos os senadores que abraçaram a necessidade de fazer essa CPI, sem com isso estar antecipando culpa de quem quer que seja. Entretanto, acredito fortemente que não há cidadãos que estejam acima da lei neste país, independentemente do poder de que façam parte. A imprensa hoje noticia que um ministro do Supremo teria sido alvo de uma delação premiada, de uma colaboração premiada, do empresário Marcelo Odebrecht, envolvido aí em todas as questões da Lava Jato. Ele mesmo reconheceu, inclusive apresentou documentação para corroborar. Nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal indicado numa colaboração premiada. Existe, inclusive, uma alcunha para esse ministro, apontado como amigo do amigo, sendo que o amigo, todo mundo sabe que é o ex-presidente que está preso. Todos sabemos que colaborações premiadas não são provas cabais, que precisam ser analisadas no conjunto probatório. Eu, como advogada, tenho consciência disso, não seria irresponsável. O que não pode, senhores deputados,
é haver uma desconsideração desse fato. Se nós não podemos ter a CPI, se é necessário investigar para um eventual processo de impeachment, se a Procuradora-Geral da República não vai requerer instauração do inquérito, requisitar, né? Eu pergunto, nós vamos ignorar essa colaboração? Como explicar para a população que outras pessoas indicadas nas várias colaborações feitas nesse país são ao menos investigadas, ainda que ao final se demonstre que não procede? E alguém que ocupa o mais elevado cargo, ou pelo menos um dos 3 mais da nação, não esteja sujeito sequer a uma apuração. Então eu venho, né, expressar o meu apoio aos senhores senadores que entendem qual é o principal papel do Senado Federal. E como cidadã brasileira, solicitar que denúncias graves, como a que veio à tona nesta data, não sejam simplesmente ignoradas. Sob pena das pessoas pararem de confiar na lei, na ordem e nas instituições. Muito obrigada, senhor presidente.